Em 1984, no Japão, nascia a franquia Dragon Ball. Seguindo as aventuras do guerreiro Son Goku e seu grupo de amigos bizarros em busca das esferas do dragão, 7 esferas místicas que, quando unidas, invocam um poderoso dragão para realizar qualquer desejo, a história logo cresceu além disso, durando apenas os 14 primeiros capítulos, quando ela começou a se alterar, focando mais na ideia do combate. Goku começou a treinar com o Mestre Kami e se preparar para lutar no torneio de artes marciais. Daí pra frente, a ideia de ser um mangá de comédia foi se separando da obra, e Dragon Ball começou a se tornar um mangá de combate. O primeiro mangá de combate, muitos argumentam, avô de todos os que vieram depois, como Naruto, Fairy Tail, Hunter x Hunter, Bleach, Boku no Hero Academia, Black Clover e o maior de todos que superou o próprio Dragon Ball, One Piece. Com a evolução do mangá de comédia para um mangá de combate, o estilo de desenho do Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, foi se alternando. Ele tornou as linhas mais firmes, o desenho mais fluido e aperfeiçoou o movimento dos desenhos pelas páginas, criando uma sensação de movimento que muitos nunca tinham visto antes em toda a história das mídias desenhadas. Isso foi tudo muito impressionante, e um dos grandes responsáveis para que Dragon Ball tenha se tornado um dos maiores fenômenos não só no Japão, mas em todo o mundo. Mas aqui no Brasil, nós recebemos primeiro o anime. Ele estreou aqui, nas terras tupiniquins, em 19/8/1996, no canal do SBT. Eles exibiram toda a fase original do mangá, contando a evolução do Goku criança até o Goku adolescente, passando pelo treinamento dele com o Mestre Kami, a luta dele contra o exército Red Ribbon, e terminando na sua batalha contra o grande Piccolo Daimao nos torneios de artes marciais. Já em 17/11/1999, a fase Z estreou na Band, e foi aí que Dragon Ball se popularizou de verdade, e até hoje uma das franquias mais famosas em todo o país, com fãs de diversas gerações que são apaixonados de uma maneira ou outra pelos Guerreiros Z. Se você não conhece um fã de Dragon Ball ou não tem um primo que tentava fazer o Kamehameha quando criança, é muito provável que você seja esse primo que fazia o Kamehameha quando criança. Porque Dragon Ball foi para uma geração uma unanimidade. Era extremamente ridículo, você encontrava fã de Dragon Ball em qualquer lugar, e até hoje você encontra. Do seu entregador de pizza ao CEO de uma empresa, a maioria das pessoas nesse país já ouviu falar do Dragon Ball. É quase o Chaves da nossa geração. Eu conheci Dragon Ball Z passando na Globo. Foi mais ou menos na luta do Goku Super Saiyajin 3 contra o Majin Buu. E é uma das poucas lembranças que eu tenho quando eu era bem criança. E por que isso marcou a minha infância? Era uma coisa muito incrível. O Goku ele vira o Super Saiyajin 1, 2, depois o 3 e luta com toda a sua força e ele já tava morto. E eu não sabia quem era o Goku, eu não sabia o que era um Super Saiyajin. Eu não sabia nada. Eu devia ter uns 5 anos e eu achei aquilo incrível. E foi um dos muitos motivos pelos quais eu acabei me apaixonando e gostando de desenhos orientais, assim, de animes e tudo mais. E recentemente, com o advento da pandemia aí, eu fiquei com muito tempo livre mesmo. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu fui ler um mangá do Dragon Ball. E eu reparei muitas coisas. Primeiro que a arte é deliciosa, é muito boa e ela envelheceu muito bem. Segundo que o humor não envelheceu nada bem, o humor de Dragon Ball, pelo menos da primeira parte, é totalmente machista. E não melhora muito quando você chega na fase Z. E a terceira coisa que eu reparei é a regra dos 3. Para quem não sabe, a regra dos 3 é uma técnica narrativa que se baseia na apresentação ou repetição de 3 elementos com 2 elementos similares e um terceiro diferente. Se ficou muito confuso, é basicamente assim. Nossa mente é melhor acostumada para desmontar os fatos, pessoas e histórias quando vem em 3 partes e essas 3 partes elas têm uma certa repetição. Isso facilita a nossa mente a aprender essa coisa. Isso serve tanto para você aprender uma matéria nova na escola, quanto para você poder lembrar de uma história. Por isso que a maioria dos livros e contos e tudo mais são escritos em trilogias, ou então em septologias, quando você tem muita história para contar. E isso pode ser visto por toda a literatura, como Os 3 Mosquiteiros, As 3 Fadas Madrinhas da Bela Adormecida, trilogia, Os 3 Desejos. O nosso cérebro simplesmente gosta do número 3. Ele é certo, correto, funciona. Até mesmo para dividirmos o tempo, nós usamos essa regra. Nós dividimos o tempo em presente, passado e futuro, ou seja, 3. E essa teoria ela pode ser aplicada lindamente em Dragon Ball. Akira Toriyama com certeza tinha isso em mente, até porque esse é um dos pilares da narrativa. E ele usou isso pra diversas coisas. Por exemplo, em Long de Namekusei, então de fazer 3 desejos. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza que ele deixou despercebida, ou então ele só
percebeu a oportunidade que ele tinha em mãos depois que já estava fazendo, é o que eu vou chamar de a teoria dos torneios de artes marciais. Bem, quando ele ainda tinha controle criativo sobre a obra, estava animado para criar a série, ele plantou uma pequena semente, o Torneio das Artes Marciais. Um grande torneio realizado a cada 5 anos, onde os maiores lutadores de todo o mundo competem pelo título de campeão mundial. Logo no volume 3 do mangá, já começa o torneio de artes marciais. Goku, Kuririn e o Mestre Kami fantasiado de Jack Chun entram no torneio para poder se tornar o campeão mundial. No caso, o Mestre Kami entra no torneio para poder impedir que os pupilos dele ganhem o torneio, porque ele achava que eles iam se tornar preguiçosos caso ganhassem de primeira. Porque era muito provável que eles fossem acabar ganhando de primeira, porque a competição era muito fraca. Eles passam facilmente pelas eliminatórias. O Goku luta na semifinal contra um dragão e ganha. O Kuririn perde contra o Jack Chan, que é o Mestre Kami. E na batalha final, Goku enfrenta Jack Chun. Ele, no caso, sendo o Mestre Kami, eles lutam bravamente. E Goku se torna Ozaru. Então o Mestre Kami tem que destruir a lua para poder fazer com que o Goku volte a ser uma criança normal e ganhe a batalha. Assim, Mestre Kami ganha o primeiro torneio de artes marciais realizados dentro da cronologia da série, e o Goku chega na final pela primeira vez e fica vice. A saga do torneio de artes marciais que foi o que mudou do Dragon Ball pra sempre. Transformou ele de um mangá de comédia em um mangá realmente de luta, e daí pra frente foi só evoluindo. No volume 10, Dragon Ball voltou ao torneio de artes marciais. Dessa vez, Goku e Kuririn enfrentam um Tenshinhan e Caos. Seria a Batalha dos Aprendizes. Uma batalha geracional contra inimigos que eram visivelmente fortes no mesmo nível de Goku e Kuririn, derrotando até mesmo Yantia, que na época era considerado um rival para o Goku. Eles voavam, eles tinham um raio laser pelo dedo e eram tanto visivelmente quanto teoricamente os inimigos mais fortes que o Goku e a companhia tinham enfrentado até o momento. Kuririn conseguiu passar como um rolo compressor por cima do Caos, mas o Tenshinhan conseguiu derrotar o Jack Chan, que era o Mestre Kami, e foi pra final enfrentar, o vencedor da luta de Goku contra Kuririn. E essa é a melhor luta da fase de Dragon Ball original. Por quê? Kuririn, um rival amigável para o Goku, lutando de igual para igual contra o Goku. E é muito emocionante você rever essa luta depois que você descobre que o Goku é um Super Saiyajin, que ele é um alienígena e que o Kuririn é um simples humano. Infelizmente, o Kuririn perde essa luta e o Goku avança para a final, onde ele luta contra um Tenshinhan extremamente decidido a derrotar o Goku e provar de uma vez por todas que o seu estilo de artes marciais é superior ao estilo do Mestre Kami. E numa luta excepcional, ambos pau a pau lutam por uma pequena vantagem, até que Tenshinhan destrói a arena do torneio usando seu ataque supremo, o Kikoho. E por um milagre, o Goku pula alto o suficiente para não cair fora da arena e usa o seu Kamehameha para o chão, criando um impulso forte o suficiente para se manter no ar e derrubar o seu adversário. Só que ele acaba sendo atropelado por um caminhão e perde para o Tenshinhan. Ou seja, similar novamente. Seguindo a teoria da regra de 3, a primeira vez é igual à segunda, ou seja, ele perdeu as duas primeiras, e agora viria o diferente. O terceiro torneio de artes marciais é a última saga de Dragon Ball antes de virar Z. Goku, que neste ponto já estava adolescente, entra no torneio de artes marciais mais uma vez. Há pouco tempo ele havia derrotado o grande Rei Piccolo, numa saga onde quase todos os seus amigos morreram e os guerreiros mais fortes também. Goku não era mais a mesma criança que havia perdido o primeiro e o segundo torneio, e esse torneio iria provar isso. Vale mencionar que os participantes desse torneio eram os mais fortes até então. Tínhamos o Goku, a Tite, o Tal Pai Pai, o Tenshinhan, o Kuririn, o Piccolo, o Yantia e o Shen, que na verdade era o Sr. Kami-sama disfarçado. Desses, o Tenshinhan ganhou facilmente do Tal Pai Pai, o Goku ganhou da Tite e se casou com ela logo depois, o Kuririn perdeu pro Piccolo e o Yantia perdeu pro Kami-sama. E aí tivemos as melhores semifinais até o momento. O Goku enfrentou o Tenshinhan, que usava uma técnica de divisão celular, onde virava 4 pessoas diferentes, e sendo derrotado facilmente por Goku, que percebeu que quando ele se dividia, o Ki dele também se dividia, então ele ficava mais fraco. E o Goku, ele tava visivelmente mais poderoso que todo mundo naquele torneio. O único pau a pau com ele era o Piccolo. E o Piccolo enfrentou o Kami-sama, que é sua outra metade viva, e ele ganhou. Então chegamos numa final que não só definiria o vencedor do torneio de artes marciais, mas o destino de toda a Terra. O embate de Piccolo e Goku usou
tudo que os outros torneios de artes marciais utilizaram. Tivemos o Piccolo gigante, a referência ao Goku gigante do primeiro torneio, a destruição da arena igual ao segundo torneio, o Kamehameha parecendo lançar aos céus como no segundo torneio, uma batalha que fechava todas as pontas soltas ao longo de toda a saga de Dragon Ball, e Goku finalmente ganhando o torneio de artes marciais, viu? Similar, similar, diferente. E aqui temos a regra de 3, feita para que você entenda, aceite e vibre junto com o Goku. A grande reviravolta, tudo fechado, tudo perfeito. A história do menino que não sabia o que era um carro, virando o homem mais forte da Terra e sendo oferecido a vaga de um deus. Em algum momento você até se pergunta se a ideia era finalizar o mangá ali, porque fica tão fechadinho que o Toriyama poderia ter parado ali e seguido para fazer outros mangás. Mas não, Dragon Ball continua. E depois dessa saga ele nunca mais foi o mesmo, de verdade. É como se depois dessa saga Dragon Ball tivesse tomado um reboot. Mas isso é papo para outro vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui, até uma próxima, e é isso aí.